Olá, eu sou o pastor Wellington Dias, diretor executivo do Seminário Cristo para as Nações. E nós estamos em mais um programa Pergunte ao Diretor. E hoje nós temos uma pergunta muito interessante, feita por uma ouvinte do nosso amigo Edivaldo Oliveira no programa Minuto com Deus, que é também um dos alunos aqui do Seminário Cristo para as Nações. E a pergunta foi a seguinte: qual a explicação para Isaías capítulo 4, versículo 1? Porque eu entendo uma coisa e meu marido outra. Ele diz que o homem tem direito a 7 mulheres. E eu entendo que não. Então, nós vamos tentar ajudar esta ouvinte do programa Minuto com Deus, aqui dentro do nosso programa Pergunte ao Diretor. Vem comigo! Respondendo então a pergunta da nossa amiga do Minuto com Deus, baseado em Isaías capítulo 4, verso 1, onde Isaías tem a seguinte revelação do Senhor: e 7 mulheres naquele dia, agora eu quero que você preste atenção nesta frase, naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O que é que esse texto está falando para a gente? Nós podemos então dizer que o homem pode se casar com 7 mulheres? Não é isso que o texto está falando. Então por que ele diz aí que 7 mulheres elas se arvorarão ou lançarão mão de um homem dizendo: dai-nos o teu nome, nós não queremos seu dinheiro, nós vamos, nós vamos comprar a nossa comida, nós vamos pagar as nossas contas, nós só queremos ter o seu nome? Porque na realidade, a Bíblia não foi escrita no original com divisões de versículos ou capítulos e versículos. A Bíblia é um todo, o livro de Isaías é um todo. E nós não podemos entrar no capítulo 4, verso 1, sem entender que ele faz parte de um outro contexto. E no contexto anterior, quando Deus vai estar falando sobre um juízo que ele há de trazer sobre a nação de Israel. E ali ele vai estar falando sobre uma grande mortandade que irá acontecer entre os homens. Principalmente aqui no capítulo 3, no verso 25 e 26, quando o Senhor manda Isaías dizer o seguinte: teus varões cairão à espada e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. O que o Senhor está dizendo aqui para Isaías falar para o povo de Israel? Que haveria um dia, como nós lemos no capítulo 4:1, aquele tempo, que é um tempo do fim, que é um tempo onde Deus há de julgar, trazer o juízo sobre Israel, mas automaticamente também restaurar Israel. Um momento que antecederia o Armagedon, que é uma grande luta que haverá entre as forças do mal, do anticristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo vindo para defender Israel. Mas muitos de Israel cairão à espada, como nós vamos ver no texto de Zacarias, no capítulo 13, a partir do verso 8, quando diz o seguinte: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então, nessa luta que acontecerá do Armagedon, onde haverá uma grande mortandade, tanto do povo de Israel, mas posteriormente, quando Jesus volta destruindo os inimigos que levantaram contra Israel, muitos homens morrerão na peleja. E o que Deus está dizendo aqui no capítulo 4? Serão tantos homens que morrerão, e numa peleja você sabe quem vai normalmente para a guerra são os homens, que as mulheres sobrarão, terão muitas mulheres, e elas lançarão mão de um homem dizendo: dai-nos o seu nome, não nos deixe desamparada. A preocupação delas não será com comida, com sustento, mas de ter um nome. Então o que Deus está falando para Isaías aqui é que será um tempo tão difícil para Israel,
em que os homens serão dizimados, uma terça parte dos homens sendo dizimados, e os que sobrarem não serão suficientes para a quantidade de mulheres que sobraram. Não será uma abertura de mão que o Senhor dará para que essas mulheres, no maior número agora, possam desposar 7, um homem só. Não é isso que o texto diz. Mesmo porque o Senhor ele é contra a poligamia. Deus é a favor da monogamia. Então, entendendo esse texto, dentro do contexto, será uma grande destruição que acontecerá em Israel. E nessa época, o número de homens a morrer será tão grande que haverá um número bem maior de mulheres que não terão como gerar descendentes dos seus maridos. Então, não é que hoje eu posso casar com 7 mulheres, mesmo porque, meu amigo, eu sou casado há 25 anos com uma e graças a Deus eu sou muito feliz. Se eu tivesse 2, eu não daria conta. Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para isso. Deus criou o homem para ter uma mulher e a mulher para ter um só homem. Por isso, respondendo à nossa amiga, Deus proíbe que haja a poligamia. Então, não é para os homens casarem com 7 mulheres. Ela está completamente certa. Deus ordena que o homem unirá a sua esposa. Serão os dois uma só carne. Então, eu espero que você tenha entendido. Não é para que nós, homens, venhamos casar com 7, mas é para a gente entender que virá um tempo tão difícil que 7 mulheres tentarão desposar um só homem para gerar descendente delas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. E aí, você tem gostado do nosso programa? Então, curta, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. E se você gostaria de fazer uma pergunta, entre aí nos comentários e faça. Será o maior prazer te responder. Se você gostaria de estudar conosco aqui no Cristo para as Nações, eu quero te dar o nosso contato. É o 31 30 25 72 22 ou no nosso site cpn.org.br. Vai ser um grande prazer receber você aqui conosco. Aguardamos você no próximo programa Pergunte ao Diretor. Deus te abençoe.